Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos aí com as flexões do verbo, ok? Bom, o verbo pode se flexionar a princípio em número e pessoa ao longo de toda a sua conjugação, tá? Primeira pessoa do discurso é aquele que enuncia alguma coisa, é o emissor, para o singular o eu, plural nós. Segunda pessoa do discurso, o receptor dessa mensagem, singular tu, plural vós. E o referente, quer dizer, o assunto, é a terceira pessoa, é aquele que não está envolvido no diálogo, enfim, na comunicação. É simplesmente um assunto, singular ele, plural eles, temos a forma feminina ela e elas, tá? Flexões em tempo e modo. Aqui eu coloquei os três modos do verbo: modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Indicativo nós usamos, né? Falamos que é o modo da certeza, usamos quando temos certeza de alguma coisa referente ao fato. Modo subjuntivo apresenta para gente uma possibilidade, uma hipótese. E o modo imperativo, né, que aparece em textos injuntivos, ou seja, textos que nos apresentam comandos, orientações, como manual de instrução, uma receita, uma bula, enfim, tá? Quais são os tempos do indicativo? São 6 tempos. Temos o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, presente, futuro do pretérito e futuro do presente, tá? Já coloco aqui entre parênteses algumas flexões, algumas desinências, desculpa, que são fixas, né? Do pretérito mais que perfeito, geralmente o verbo vai terminar em irá, né? Sem o acento, obviamente. Amara, fizera, cantara, tá? O pretérito imperfeito, a desinência dele é vá para verbos da primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em ar. Amava, cantava, falava e ia para a segunda e terceira conjugação. Então, bebia, comia, dormia, partia, certo? O pretérito imperfeito do subjuntivo tem como desinências dois S's e E. Então, falasse, cantasse, falássemos, cantássemos, víssemos, né? Por aí vai. O modo subjuntivo também tem o presente e tem o futuro, tá? Às vezes, para a gente conjugar o modo subjuntivo, a gente pode colocar a conjunção se para o pretérito imperfeito. Então, se eu fizesse, a conjunção que para o presente, que eu faça, e a conjunção quando para o futuro, quando eu fizer, tá? E o imperativo que não tem tempo, porque o comando só existe mesmo para um momento, e aí ele tem as suas formas de imperativo afirmativo e imperativo negativo, ok? Bom, vamos lá. A gente já tinha comentado sobre os verbos regulares e irregulares, e eu tinha comentado com vocês que os verbos regulares, aliás, os verbos irregulares, para essa comprovação da irregularidade, a gente pode simplesmente conjugá-los no presente e no pretérito perfeito. Por quê? Esses dois tempos, presente e pretérito perfeito do indicativo, dão origem a outros tempos, tá? Então, aqui nessa tabela, o que eu coloquei? Quais são os desdobramentos do presente? Então, eu tenho o presente do indicativo aqui, coloquei o verbo amar por inteiro, vender e partir, eu coloquei somente as pessoas do singular, tá? Mas eu tenho amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Observem, galera, quando eu faço o presente do subjuntivo, eu simplesmente vou trocar a vogal, certo? De o, desculpa, de o vou trocar para e, tá? O a, que é a vogal temática desse verbo, né? Porque ele pertence à primeira conjugação, a vogal temática eu troco para e. Então, observe que o final é o mesmo ali, se a gente faz a comparação entre essas duas células aqui. Ame, ames, ame, amemos, ameis, amem. Mesma coisa aqui para verbos da segunda e terceira conjugação. Eu vou trocar essa vogal, mas se lá em cima eu troquei de A para E, aqui eu vou trocar de E para A, tá? Isso funciona com verbos regulares. Então, vendo, vendes, vende, vendemos, vendeis, vendem. Quando eu troco aqui, venda, vendas, venda, vendamos, vendais, vendam. Mesma coisa com partir, parto, partes, parte, partimos, partis, partem, e aí eu troco pela vogal A, parta, partas, parta, partamos, partais, partam, ok? E para formar o imperativo, tá? Como é que a gente faz? Nós vamos usar tanto o presente do indicativo
quanto o presente do subjuntivo. De que forma? Primeira pessoa não existe para imperativo, certo? Não tem como passar um comando para a pessoa eu, usar um comando na primeira pessoa do singular. A gente só vai ter a partir da segunda pessoa do singular. O que eu faço? Eu pego essa forma do presente do indicativo de tu e vós, estão percebendo? Igualzinho, com uma distinção. Qual? Eu tiro a letra S. Então, ama, tu, amai, vós. Aqui, vendes, né? Presente, vou tirar o S. Então, vende tu, seria vendeis aqui, vendei vós. Aqui, partes, tu, parte, tu, certo? Tiro o S. Partis, vós, vou tirar o S, parti, ok? Bom, e as outras pessoas eu vou retirar aqui do presente do subjuntivo, tá? Tanto a terceira pessoa do singular e do plural e a primeira pessoa do plural. Observem a setinha, ó. Ame você, amemos nós, amem vocês. Venda você, vendamos nós, vendam vocês. Parta você, partamos nós, partam vocês. E por imperativo negativo, a gente não vai pegar nada do presente do indicativo, a gente vai pegar só o presente do subjuntivo e sem retirar nenhuma letra. Ó, a conjugação é idêntica, ok? Então, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Bom, então se o verbo for irregular aqui, ele o será aqui no presente do subjuntivo, como o verbo fazer. Faço, faças, faça, né? Aliás, desculpa, faço, fazes, faça, faz. E aqui a gente vai ter o quê? Faça, faças, faça. E aqui a gente também vai ter a irregularidade, certo? Faz ou faze, faça, façamos, fazei, façam, tá? Então, isso mostra o quê? Se ele é irregular no presente do indicativo e do presente do indicativo eu faço o presente do subjuntivo e da junção desses dois eu faço imperativo, afirmativo, imperativo, negativo, se ele for irregular aqui, será regular em todos esses outros tempos. Se ele for defectivo aqui, como o verbo explodir, como o verbo colorir, verbo falir, ele também vai ser defectivo nesses outros tempos, ou seja, pode não apresentar toda essa conjugação completa, ok? Bom, desdobramentos do pretérito, tá? Do pretérito perfeito do indicativo. Ele também vai dar origem a outros tempos. Utiliza um verbo irregular aqui, porque aí dá pra gente perceber melhor, tá? O verbo regular não ia me trazer tanta evidência nessa raiz aqui que a gente acaba destacando, tá? Então, o pretérito perfeito do indicativo do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tiveste, eles tiveram. O que acontece? Essa formação aqui ela vai se manter no pretérito mais que perfeito do indicativo, no pretérito perfeito do subjuntivo e no futuro do subjuntivo, certo? Aqui eu não estou falando do presente do subjuntivo, porque a gente viu que ele tem origem no presente do indicativo, tá? Bom, então se eu pegar um outro verbo que seja irregular, tá? Como, por exemplo, fazer no pretérito perfeito, eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Essa forma fiz, e com Z, obviamente, ela vai se manter em todos esses outros tempos. Então, no pretérito mais que perfeito, fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizeres, fizeram. No pretérito imperfeito do subjuntivo, fizesse, fizesses, fizesse, fizéssemos, fizesseis, fizessem. No futuro do subjuntivo, quando eu fizer, tu fizeres, ele fizer, nós fizermos, vós fizerdes, eles fizerem. Então a gente percebe como esse tempo aqui vai dar origem a esses outros tempos. Então, mais uma vez, quero ver se o verbo é irregular, conjugo no presente do indicativo e no pretérito perfeito indicativo, porque se for irregular aqui, ele o será nesses outros tempos, ok? Bom, e agora, como que a gente usa esses tempos do indicativo, tá? O presente eu uso para mostrar um fato atual. Coloquei aqui a frase, eu estudo todos os dias. O pretérito perfeito me apresenta uma ação que já ocorreu e ela está terminada, finalizada. Eu estudei ontem, pronto, certo? Eu percebo nessa forma que a ação começou e terminou. No pretérito imperfeito, expressa um fato ocorrido em um momento anterior ao nosso atual, mas que não foi completamente terminado. Observe, eu dormia
quando meu pai me chamou. Então, a ação do pai que está no pretérito perfeito, essa ação acabada, encerrada, ela interrompe a outra ação de dormir. O pretérito imperfeito, ele também pode ser usado para expressar fatos do passado, certo? Seria o meu presente no passado. Então, quando eu era criança, eu brincava muito. Aqui eu percebo que o brincar é um hábito que pertence a um tempo passado, que seria o tempo aí da infância, tá? Bom, o pretérito mais que perfeito, assim como o pretérito perfeito, ele é uma ação encerrada, já terminada, só que acontece antes de uma outra também passada, tá? Então observe aqui, eu li o livro que você me presenteara. O que acontece primeiro, ler o livro ou você presentear o livro? Então primeiro presentear o livro. Então essa ação primeira no passado, ela se encontra no pretérito mais que perfeito. A ação posterior a ela, mas que também é o passado, seria o li, certo? Que está no pretérito perfeito. A gente não costuma usar muito essa forma do pretérito mais que perfeito, mas sim a sua forma composta. Então, dizer que eu li o livro que você me presenteara é a mesma coisa que dizer que eu li o livro que você tinha presenteado, tá? Bom, desculpa. O futuro do presente, ele enuncia um fato que deve ocorrer em um tempo vindouro, num tempo que ainda vai vir, com relação ao meu presente, ao meu momento atual. Eu lerei o livro, certo? Perceba aí uma promessa, perceba mais uma certeza, tá? Mas e o futuro do pretérito? Tá? Onde que fica? Ele é um futuro, porém, do meu passado, é um futuro que não vai mais acontecer. Então, ele enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Como assim? Eu leria o livro, mas não o encontrei. Então, a minha ideia futura é ler o livro, tá? Só que ela não ocorre pelo fato de não encontrar esse objeto, ok? Então, eu iria ler o livro, se eu preferir aqui uma forma composta, ou eu leria o livro. Outra forma que a gente utiliza esse futuro do pretérito, mas sempre sem pensar se é passado, se é futuro, nada disso, é como uma forma de gentileza, de educação. Você me faria um favor, certo? Então aqui eu tenho essa forma mais como delicadeza, como educação, algo mais cortês, tá? Galera, seria isso. Se pintar alguma dúvida, é só falar, tá bom? Beijos.